Olá, bem-vinda à nossa aula de resolução de equação de segundo grau. A gente vai começar devagar, com as equações incompletas. Daqui a pouquinho a gente começa com as equações completas. E aí o Matheus vai ficar ó, sorridente, porque nós vamos entrar em fórmula de Bhaskara. Aí sim, aí é matemática de adulto, hein? Olha só, é muito importante que agora você coloque os seus materiais de matemática em cima da carteira. Pega uma caneta colorida para você destacar algumas coisas. Faça as anotações no caderno de tudo que eu colocar aqui nesse quadro, né, que é o nosso quadro. Escreva interrogações. Quais foram as dúvidas que surgiram durante a aula? Leve essas dúvidas para o fórum de discussão. Já está aberto lá no Moodle um fórum específico para equação de segundo grau. É importante que nesse momento você entre no módulo aula. O que é o módulo aula? É o módulo, é o formato, né? É você, como aluno, aprendiz, que vai prestar atenção no que vai rolar agora, vai fazer as anotações e vai se questionar sobre o seu processo de aprendizagem. Será que você vai aprender realmente? Será que eu estou aprendendo realmente o que a Lu está ensinando? Será que tem alguma dúvida? Será que eu consigo fazer sozinho? Então agora é o momento de você entrar no seu módulo aula. Pega o seu celular, coloca do lado no silencioso, deixa ele no canto. Por enquanto que essa aula estiver rolando, deixa ele lá e se entregue a essa aula, como se você estivesse lá na sala de aula, tá bom? A gente vai começar aqui com as equações incompletas. Vocês já sabem o que é equação de segundo grau, que ela pode ser completa se ela tem o A, o B e o C diferentes de zero, e pode ser incompleta, né? A gente fez no nosso último encontro aí algumas experimentações de equações, os tipos que elas aparecem, o que é o A, o que é o B, o que é o C. Eu vou retomando isso sempre que necessário. Mas a gente vai começar agora com equações incompletas. Bom, a primeira equação que eu quero falar com vocês aqui é desse tipo. Esse tipo que está aqui na nossa lousa, ó. ax2 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, né? Tem um coeficiente a acompanhando x2, uma igualdade igual a zero. Ela é uma equação de segundo grau, mas ela é uma equação de segundo grau bem pequenininha, né? Ela só tem praticamente aqui ó, um termo, né? E ela é incompleta porque o B e o C são iguais a zero. Então, por exemplo, assim, ó, vamos colocar um exemplo aqui dessa equação. Exemplo 1. Esse A está representando um número, né? Então eu posso colocar o número que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, menos meio. Meio é um número, né? Menos meio. Estou um pouquinho cheia de alergia. Menos meio, que é o A, está representando o nosso A. x2 igual a zero. Isso aqui é um exemplo desse tipo de equação, tá? Outro exemplo, só para a gente visualizar essa equação de uma maneira mais amigável, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o 5x2 igual a zero. Eu poderia colocar aqui o menos x2 igual a zero. E aqui o meu A vale menos 1, né? Então, para essa equação aqui, eu tenho o A valendo menos meio, o B valendo zero e o C valendo zero. Aqui eu tenho o A valendo 5, o B valendo 0 e o C valendo 0. E aqui eu tenho o A valendo menos 1, o B valendo 0 e o C valendo 0. Quando a gente olha para esse tipo de equação, qual é a principal estratégia nesse caso? Olha, eu até coloquei aqui de amarelinho. Qual é a principal estratégia nesse caso? Tá? Neste caso aqui, ó, a principal estratégia é pensar na igualdade. Então, vou colocar aqui, peraí, deixa eu ver como é que eu saio aqui. Aqui. Neste caso, a principal estratégia é pensar na
igualdade. Destacá-la aqui de uma outra cor. E isso é muito importante. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau ou uma equação qualquer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que tipo de equação é essa, né? Você olha, identificou uma equação de segundo grau, identificou mais um pouquinho, é uma equação incompleta. Aí. Identificou mais um tiquinho, é uma equação que só tem o A. Então você pensa, qual é a principal estratégia? E a principal estratégia nesse caso aqui é pensar na igualdade. Desculpa, mas eu tô com alergia de poeira. É esse tempo seco, né? Observe essa igualdade, gente. Quando é que uma coisa é igual a zero? E esse pensamento vai ajudar a gente a resolver outros tipos de equação de segundo grau, tá? Se eu tenho aqui, olha, e agora eu vou até usar uma outra letrinha só pra gente não confundir, tudo bem? Se eu tenho aqui, ó, um número, eu tenho o número 5 vezes um número qualquer, um número m, e eu sei que isso daqui é zero. Essa igualdade igual a zero está mostrando que esse produto vale zero. Se o 5 é diferente de zero, porque a gente sabe que o 5 é diferente de zero, qual o valor o m tem que adotar para que esse produto seja zero? Essa é a pergunta mãe disso daqui. Qual o valor? Eu tenho uma igualdade que é zero. Eu tenho o produto entre dois termos e essa igualdade vale zero. Eu tenho certeza que o 5 não é zero. Então, qual valor o m tem que ter para que esse produto seja zero? Ok? Já sacaram? Um produto só é zero, um produto de dois termos só é zero quando um deles é zero. Sacaram? Se eu tenho dois números diferentes de zero, com certeza a igualdade não vai ser zero, vai ser diferente de zero. Então agora vale fazer essa anotação no caderno. O produto de dois termos só é zero quando um deles for zero. E aí eu volto para esse tipo de equação aqui. Eu tenho aqui nada mais nada menos do que o produto de dois termos. E eu sei que esse produto é zero. Se o menos meio não é zero, quem vai ter que ser zero? Que número que é o quadrado dá zero? Qual é o único número que ao quadrado dá zero? É o próprio zero. Sacaram? Então, o único número possível de eu colocar no lugar de x aqui, elevar ao quadrado, e dar zero, é o próprio zero. Então, neste caso aqui, por raciocínio mesmo, pensando nessa igualdade, o único valor que me coloca isso daqui igual a zero vai ser x ao quadrado igual a zero. Não é que eu estou vindo aqui e deletando isso aqui do nada. Eu estou pensando, se menos meio x2 é igual a zero, então x2 tem que ser zero. Porque eu quero que esse produto seja zero, então x2 tem que ser zero. Para x2 ser igual a zero, o único número que elevado ao quadrado dá zero é zero. Então x tem que ser zero. Então a solução dessa equação aqui é zero. Retomando. É zero, porque o zero é o único número que eu coloco aqui, eleva ao quadrado, e ele dá zero. Quando eu multiplico por menos meio, dá zero. Tudo bem? 5x2 igual a zero, mesmo raciocínio. Eu olho para a equação, identifiquei o tipo, é o mesmo raciocínio, tá? Então, 5 vezes alguma coisa tem que dar zero. Se o 5 é diferente de zero, então essa alguma coisa tem que dar zero. Então, x2 tem que dar zero e aqui, por consequência, x tem que ser zero.
E esse tipo de raciocínio, ele vai valer para qualquer equação de segundo grau incompleta da forma ax2 igual a zero. Por isso que é importante a gente olhar para a equação e identificar o estilo dela. Ah, eu olhei, nossa, é uma equação de segundo grau. Ah, beleza, o B é zero e o C é zero. Ah, eu tô nesse caso aqui, ó. O raciocínio é pensar na igualdade. Beleza, então x é igual a zero, resolvi a equação. Para essa equação aqui, a solução é x igual a zero. Ficou claro? De uma maneira geral, né? Usando um pouco de álgebra aqui para vocês, eu tenho uma equação ax2 igual a zero. Eu tenho certeza que o a é diferente de zero, né? Porque, por definição, se ele for zero, a minha equação de segundo grau não existe. Então, eu tenho certeza que ele é diferente de zero. Eu posso dividir os dois lados por a. Então, estratégia de resolução de equação. Dividir os dois lados por a, como se fosse assim, ó, a e a, né? Então, fica x ao quadrado é igual a zero dividido por a. Se eu não tenho nada e divido por a, né? Vamos supor que esse a vale 5. Eu não tenho nada e divido para 5 pessoas. Quanto que cada pessoa recebe, né? Recebe a grande quantia de nada, né? Então, zero dividido por qualquer número é o próprio zero. Então, eu fico com x2 igual a zero. X é igual a mais ou menos a raiz de zero. Não existe positivo ou negativo do zero, né? O zero é neutro. X igual a zero. Então, esse daqui, ó, é a forma geral de resolução usando álgebra, usando uma forma generalizada, uma matematiqueza aqui muito bonita. E essa aqui é a forma pensando no número. Então, esse é a forma de resolver equações de segundo grau incompleta nesse formato ax2 igual a zero. Faça as anotações e bora para a próxima aula.